Olá, estamos de volta para a segunda parte da nossa quarta videoaula. A gente está vendo aqui estruturas de repetição. Na primeira parte a gente viu o comando enquanto, dessa vez a gente vai ver um segundo comando, o comando repita, que também é um comando de repetição, usado de forma alternativa ao comando enquanto. Os alunos podem usar o enquanto, podem usar o repita, né? E o comando repita, ele também é um comando utilizado quando o número de repetições é indefinido. A gente, inclusive, viu várias dessas situações mostradas na parte 1, né, dessa videoaula. Aquelas mesmas situações de condições indefinidas de repetições, a gente deve utilizar o repita, não dá, ou o enquanto, não dá para usar o para, né? A sintaxe do comando repita, ela tá colocada aí, né? Eu costumo dizer que o comando repita é um dos três comandos de repetição, é o mais simples, né? Inclusive, assim, um dos mais fáceis de serem utilizados. Ele tem a condição que controla o número de repetições colocada no seu rodapé, então, pelo que vocês podem observar aí, né? Então, ele começa com a palavra repita e a condição de interrupção, ela é colocada no cabeçalho. O importante, inclusive, no comando repita, no mínimo, observem essa frase aqui, no mínimo, uma repetição acontece, pelo menos a primeira. Por quê? Porque a condição de interrupção, a expressão booleana que representa a interrupção do comando repita é colocada no fim do algoritmo, tá? Vamos ver um exemplo. Faça um algoritmo para ler uma série de números inteiros informados pelo usuário e calcular e imprimir a soma dos mesmos. O último número a ser informado será igual a zero. Então, eu vou fazer um programa para fazer somatório de números. Bem simples, tá? E do mesmo jeito que no comando enquanto, como o número de repetições é indefinido, a gente pode observar isso no enunciado aí do problema, não está sendo falado quantas repetições vão acontecer, está falando que é uma série de números, é preciso que o enunciado nos ajude na determinação de que momento que vai parar a repetição, que horas que eu vou realmente falar, ó, a soma dos números é essa, né? Então isso está sendo colocado aqui na última frase, o último número a ser informado será igual a zero. Aliás, isso aqui é o flag, né? A gente viu, foram um dos últimos assuntos que a gente viu na videoaula, na parte 1, né, dessa videoaula. Esse é o flag é zero. E aqui, inclusive, não está sendo falado se o zero deve ou não entrar nos cálculos. Mas como a gente está falando de um somatório, o zero não faz muita diferença. Ele pode, inclusive, entrar nos cálculos, que ele não vai interferir. Mas vamos ao código. Então, nós temos aqui um código, né? Nós temos aqui a variável soma, somatório, a gente aprendeu o somatório na videoaula, na terceira videoaula, né? Então nós temos aqui um somatório, nós temos a leitura do número dentro da estrutura de repetição e à medida que os números estão sendo informados, eles estão sendo somados, né? Muito simples, um exemplo muito simples de repetição e a hora que o usuário digitar zero, a repetição é interrompida. Observem que a condição de interrupção do repita, ela funciona de forma inversa à condição do enquanto. A condição do enquanto ela for verdadeira, as repetições acontecem. Já o repita, enquanto ela for falsa, as repetições acontecem. Quando ela se tornar verdadeira, aí a interrupção acontece, né? E aí o algoritmo continua executando os comandos após o até. Então é isso que vai acontecer. Então nós temos aqui leitura dos números, digitou zero. O zero é somado, isso é importante dizer, tá, gente? Ó, o próximo comando depois do leia é exatamente o somatório, então o zero vai ser somado, mas aí não faz diferença no somatório. Eu testo. O número digitado foi zero? Foi. Então as repetições são interrompidas, eu executo esse escreval, que é exatamente imprimir a soma. Ok? Então a gente observa aí que pelo menos uma repetição acontece. Pode até acontecer de cara o usuário digitar zero. Se ele digitar zero de cara, a soma vai continuar zerada, é interrompida a repetição e vai imprimir o valor zero na soma. Mas normalmente não é isso que vai acontecer. O usuário vai digitar vários números, somente quando ele digitar zero que é interrompido. Bom, o exemplo 2. Faça um algoritmo para ler uma série de números inteiros informados pelo usuário e calcular e imprimir a média dos mesmos.
o último número a ser informado e que não deverá entrar nos cálculos. Importante, hein? Será igual a menos 1. Menos 1 é o flag, que eu falei anteriormente, e aqui está sendo informado, ele não deve entrar nos cálculos, né? Porque esse programa, ele difere, né? Esse problema, ele difere do exemplo anterior, que aqui não é o somatório, aqui eu preciso calcular a média. E qualquer número, seja menos 1, seja 0, ele interfere na média, né? Que é o que o algoritmo está precisando. Outro detalhe, é importante observar. No cálculo da média, que é uma fórmula muito simples, é o somatório dividido pela quantidade de números que eu somei. Como esse exemplo está falando que é uma série de números, a gente não sabe quanto, então além de eu fazer o somatório, além do algoritmo fazer o somatório, o algoritmo também vai ter que fazer a contagem dos números lidos, claro, porque senão ele não sabe por quanto que a média, né, a soma vai ser dividida para calcular a média. Vamos ao código. Então nós temos aqui, calcula a média, o número que usou, a variável número, que é utilizada para a leitura, né, do número, a variável soma, o contador e a variável média. Detalhe, o número lido é inteiro, então a soma vai ser inteiro. O contador sempre é inteiro, a média sempre é real. A variável soma, a gente tem que zerar ela antes da repetição, a variável contador da mesma forma, né? E aí a gente entra na estrutura de repetição. Leitura do número, somatório do número, contagem do número e o teste. O número digitado foi menos 1? Se for, interrompe. Agora aqui tem um detalhe. Esse aqui, inclusive, é até um contra-exemplo. Tem um erro nesse algoritmo. Não é um erro de sintaxe, esse algoritmo vai rodar normalmente, ele tem um erro de lógica. Qual que é o erro de lógica? Vocês conseguem ver esse erro de lógica? Lembra do flag? Lembra que o menos 1 não deve entrar nos cálculos? Como é que está o nosso código? A hora que o usuário digitar menos 1, o menos 1 vai ser somado? Vai ser contado? Ou tem alguma mágica acontecendo aqui no nosso algoritmo que o menos 1 vai simplesmente fazer com que a soma e a contagem sejam puladas? Não tem mágica. A gente tem que criar os comandos, né? Então, do jeito que está esse código, o número menos 1, quando ele for digitado, o próximo comando ele vai ser somado, o próximo comando ele vai ser contado, e aí é que vai interromper. E aí a nossa média, na variável soma, vai ter o menos 1 somado, e na variável contador vai ter o menos 1 contado. A nossa média vai estar errada. O que a gente tem que fazer? Vamos pensar. Aqui eu estou querendo dizer o seguinte, eu preciso fazer o seguinte, a hora que o menos 1 for digitado, eu vou usar esse termo, vai ter que acontecer uma mágica. O algoritmo vai ter que pular do comando leia até o até, porque ele tem que interromper a repetição. Como é que a gente pula comandos? Estão lembrados do comando se? O comando se ele não pode ser utilizado para selecionar quais comandos vão ser ou não executados? Então eu vou colocar um se aqui, ó. Olha aqui. Agora sim. Observem, eu coloquei um se testando. Antes de fazer a soma e a contagem, eu estou testando. O número digitado pelo usuário, ele é diferente de menos 1? Porque o algoritmo só vai poder somar e contar números diferentes de menos 1. Porque se o número for menos 1, aí é a mágica que eu estou falando que tem que acontecer. Claro que não é mágica, né? O comando se o número menos 1 for informado, essa condição aqui se torna falsa, né? Porque menos 1 não é diferente de menos 1, né? Aí ele pula para o fim se, logicamente, como o fim se está imediatamente antes do até, aí acontece a interrupção das repetições. Então, uma coisa importantíssima de ser enfatizada no uso do repita, que o comando se, que testa a condição de parada logo após a leitura da variável, que faz a leitura, né, do flag, esse se é obrigatório o uso quando o flag não pode entrar nos cálculos. Se o flag não puder entrar nos cálculos, a gente é obrigado, quase faz parte da sintaxe do repita, o uso do se. E detalhe, vamos olhar o algoritmo. O se é colocado imediatamente depois do leia, porque a partir do momento que eu leio o flag que não entra nos cálculos, eu tenho que imediatamente interromper a repetição, então o se é colocado logo depois do leia, que faz a leitura do flag, e o fim se, correspondente a esse se,
ele é colocado imediatamente antes do até. Ou seja, entre esse FINSI e esse até não se coloca nenhum comando. Ok? Exemplo 3. Faça um algoritmo para calcular e imprimir a soma dos rendimentos familiares de todos os alunos de uma sala de aula. Então eu tenho vários alunos, eu vou perguntar para cada um deles qual que é o rendimento familiar. Eu vou também perguntar o nome e o rendimento familiar, né, para registrar lá na minha planilha. E olha o detalhe. Não sei quantos alunos tem na sala naquele momento, mas eu sei que para interromper a repetição, o algoritmo vai receber o ZZZ. Pergunto, ZZZ é nome de algum aluno? Tem algum pai que tenha coragem de colocar o filho chamado ZZZ? Claro que não. Então ZZZ é o flag, é a condição de parada, porém ele não tem que entrar nos cálculos. O que eu estou querendo dizer? A hora que eu digitar ZZZ no número, eu já vou pedir o rendimento familiar. Eu interrompo a repetição. É isso que eu estou querendo dizer, ok? Vamos para o código. Então nós temos aqui ó, a variável total, que é o somatório dos rendimentos familiares, né? Vocês estão observando aqui, ó, né? Dentro do algoritmo, né? Eu estou lendo o rendimento familiar e estou fazendo o somatório deles. Mas de novo eu caí naquele problema. Qual problema? Tem um erro de lógica. Porque eu não informei, no enunciado não está informando que a hora que digitar ZZZ não é para entrar nos cálculos e é para interromper a repetição. Do jeito que está o nosso código aqui, ó, digitou ZZZ, qual que é o próximo comando? Pedir o rendimento familiar. Qual que é o próximo comando? Fazer o somatório do rendimento familiar. Está incorreto, né? Por quê? Porque o ZZZ está entrando nos cálculos, ok? Então a gente tem que melhorar isso aí. Como é que a gente melhora? Colocando o se. De novo, aquela situação que eu falei anteriormente. A hora que o flag for um valor que não pode entrar nos cálculos, que não deve entrar nos cálculos, é um valor fictício, utilizado única e exclusivamente para interromper a repetição, eu sou obrigado a usar o se. Observem que a segunda leitura de dados, a leitura do rendimento familiar, ela acontece dentro do se, desse se que interrompe a repetição. Por quê? Porque a hora que digitar ZZZ, não vai nem pedir o rendimento familiar, não vai fazer o somatório do rendimento familiar do ZZZ. Não existe aluno ZZZ. Simplesmente, a hora que digitar ZZZ, vem, pula esses comandos e cai direto no até, interrompe a minha repetição e imprime a soma dos rendimentos. Para finalizar esse exemplo, observe que antes do repita, eu sinalizo para o usuário como é que ele faz para interromper a repetição, que é o quê? Digitar o ZZZ no nome. Ok? Essa mensagem ela é muito útil em várias situações. Então tá aí aquele se utilizado obrigatoriamente dentro do repita para interromper a repetição. Ok? Não tem mágica não, tá gente? Tem um comando se que faz a mágica, mas tem um comando. Ok? Agora a gente tem um exercício rapidinho para a gente finalizar. Faça um algoritmo para ler os valores recebidos pelos serviços prestados por uma empresa de projetos durante um mês. O algoritmo deverá calcular e imprimir a média dos valores recebidos, o valor total recebido, a quantidade de valores recebidos acima de R$1.000. Olha a última frase, importantíssimo. O último valor que não entrará nos cálculos é igual a 0. Ou seja, a empresa vai receber algum valor 0? Não existe isso. Então o 0 é um flag, claro, está sendo falado aí, e ele não pode entrar nos cálculos. Ou seja, ele não vai interferir na média. Ele não entra nos cálculos. Então vamos chamar aqui de novo o Visualg. Vamos abrir aqui esse exercício, esse algoritmo. Então está aí o nosso algoritmo implementado usando o repita. Então nós temos aqui, primeiro, o contador 1, ele vai ser utilizado para contar quantos valores foram somados, quantos valores diferentes de zeros foram somados. Nós temos também o contador 2, que é para contar exatamente desses valores que foram informados e são diferentes de zero, quantos são acima de 1.000, ok? Observem que o valor 0 é o flag, interrompe a repetição, e como o 0 é um flag que não deve entrar nos cálculos, ele é utilizado simplesmente para interromper a repetição, eu precisei usar aqui o se, tá? Então eu testei. Esse valor, o valor digitado pelo usuário é diferente de 0? É. Então tá. Então eu faço o somatório, faço a contagem, testo se ele é maior que 1.000 e faço uma nova repetição. A hora que o usuário digitar 0, termina. Vamos executar esse programa? Eu vou executar agora no modo normal, né? Então
Por exemplo, eu vou digitar aqui o valor 1000. Observem que aqui embaixo ele tá fazendo o somatório. Eu vou digitar o valor 50. Eu vou digitar o valor 345,60. Vou digitar 230. Observem que eu estou digitando valores diferentes de zero, ele está aceitando. Mas a hora que eu digito menos 1, o que ele faz? Ó, nada. Aliás, isso aqui foi um exemplo de entrada de dados interessante. O menos 1, que era flag no exercício anterior, não é flag nesse exercício. Então, qual que é o flag? O zero. O zero entrou no cálculo da média. E detalhe, como o menos 1 é um dado numérico, normal, apesar de não ser um valor monetário, e como ele não era o flag de interrupção, ele entrou nos cálculos. Esse é, inclusive, um exemplo que vai ser utilizado, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz consistência de dados. Porque esse exercício a gente tinha que entrar com valores positivos, ou se não, zero. Eu entrei com menos 1, o sistema aceitou, interferiu no cálculo da média e não interrompeu a repetição, ok? A gente vai, no próximo bloco, trabalhar com assunto que, inclusive, eu coloquei aqui na sequência, que é o quê? Usar uma estrutura de repetição para fazer consistência na entrada de dados. Lembra que eu entrei com o valor menos 1? Menos 1 é um valor monetário, vale? Claro que não, valor negativo. Então, nós vamos aprender no próximo bloco, na terceira e última parte dessa videoaula, como é que a gente valida os dados de entrada. E também, como é que a gente cancela uma repetição sem estar com os valores, com os flags. A gente pode criar tipo um segundo flag, um terceiro flag, usando o comando interrompa. Então eu aguardo vocês na terceira e última parte dessa nossa videoaula. Até lá!